Pode ser, boa tarde. Tá funcionando? Tá. Ok. Então, boa tarde a todos e todas. Então, meu nome é Eric Daza. Eu... Tá baixo? Tá baixinho? Encosta mais um pouquinho. Alô? Não. Tá ruim, né? Não, mas o meu também tá e o meu aqui tá bom. Aqui tá mais alto para vocês, não tá? Ok. Sim. Eu vou falar menos, então eu vou ficar com isso. Tá. Bom, boa tarde a todos e todas. Sou Eric Daza. Eu tenho trabalhado nos últimos anos com o tema de hidrogênio verde. Eu fiquei alguns anos no BID em Washington, onde tive a oportunidade de trabalhar com vários países da América Latina, fazendo roadmaps, estratégias, estudos de viabilidade, financiamento de projetos. E aí, recentemente, tive a chance de estar aqui no Piauí, apoiando o governo do estado, através do PNUD, a estudar um pouco mais melhor o setor e ver como podemos nos preparar para receber esse mercado que pode ser gigante e pode ser um mar de oportunidades para todos. Então, uma satisfação estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Thalita Covre, eu sou gerente de transições energéticas no World Energy Council. Trabalho na equipe de Insights, onde a gente faz planejamento estratégico para transições a nível nacional. E também sou membro da academia da World Hydrogen Leaders, onde eu cuido da parte de certificações de hidrogênio, então capacitação de hidrogênio para empresas e executivos operantes no setor. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite, por estar aqui nesse painel. É uma satisfação. Meu nome é Luciane Neves, eu sou engenheira eletricista, professora titular na Universidade Federal de Santa Maria. Sou líder do Centro de Excelência em Energia e Sistemas de Potência, que é um grupo de pesquisa que atua na área de energias renováveis, mobilidade elétrica, armazenamento de energia e hidrogênio, né? Temos um laboratório de produção de hidrogênio e geração de energia a partir de célula combustível na nossa universidade. E atualmente estamos desenvolvendo um projeto com a FINEP de hidrogênio, produção de hidrogênio verde. Obrigada, satisfação. Obrigada. Ou seja, né? Vamos aprender bastante. Bem, e para a gente entender um pouquinho a dinâmica do painel, tá? Nós vamos aqui dialogar, né? Trocar experiência, e a minha missão é extrair o máximo possível aí da experiência dos nossos especialistas, e a gente vai dividir, né, o nosso diálogo em alguns blocos de pergunta, tá? Então, gostaria de começar, né, para até vocês compartilharem um pouco com vocês a visão do cenário global, até porque é uma estratégia recente, né? E o que eu fico mais encantada é que, acredito que é a primeira vez na história do nosso país que a gente está conseguindo participar da construção de uma estratégia global. A gente não está só, né, executando depois de 10, 20 anos. Então, Eric, aí com a sua experiência, principalmente, né, internacional, compartilha com a gente, né, o cenário de outros países, por que o Brasil está se destacando tanto aí no cenário global. Tá bem, então. É muito interessante quando a gente olha o setor, tá? Lá em 2019, 2020, a gente começou, na instituição que eu estava, a receber vários países para falar do setor, né? O que eu posso fazer? Por que aconteceu, né? Várias estimativas da IEA, IRENA, são instituições internacionais importantes, mostravam um potencial gigante, ou seja, que se a gente quer realmente descarbonizar até 2050, a gente teria que usar hidrogênio em alguns setores, sim ou sim. Tá? E aí surgiram vários mapas de potencial, de valores, e vários países olharam, bom, eu tenho energia barata, e se eu exportar 1 milhão, 2 milhões de toneladas ano, uma tonelada vai valer 2 mil dólares, 4 mil dólares, então eu vou ganhar 8 bilhões por ano, 10 bilhões por ano de dólares. Então todo mundo teve uma corrida em 2020, 2021 para se estabelecer. Então era um custo energia barato e hidrogênio barato. Aí começamos a apoiar várias estratégias, vários países de toda a América Latina. Se observou que não é só custo, ou seja, custo é a parte inicial do ponto. E mesmo olhando só custo, alguns países já ficaram de fora. Ou seja, a América Central ela não avançou porque são custos elevados. A América do Sul, sim. Começamos a avançar um pouco, a gente viu que logística, infraestrutura é importante. E aí uma série de países que pensavam em exportar, produzir, também ficaram de fora. E a gente avançou um pouco mais e começou a ver que legislação também é importante. Ou seja, tem que ter um ambiente regulatório legal que permita o investimento. Porque a gente está falando de um investimento que é da casa de bilhões de dólares. Uma planta de amônia
vai custar 1 bilhão, 1,5 bilhões de dólares, isso dá mais de 5 bilhões de reais. Então, as empresas vão buscar ambientes estáveis. E a gente foi avançando que somente ter ambiente regulatório não era suficiente. Era necessário também ter políticas públicas que incentivassem o setor. Então a gente começou num cenário que todos os países, especialmente os países em desenvolvimento, gostariam de exportar, e a gente começou a avaliar que nem todo país estaria habilitado. Então, no cenário de hoje, o que a gente observa é que na América Latina, por exemplo, nosso país é um potencial player, depois a gente vai falar dos desafios que a gente vai ter, mas não existe muitos mais players importantes. Talvez Chile, talvez Colômbia, mas no início, quando a gente pensava países com alto potencial solar, como a Bolívia, quando a gente começa a entrar no detalhe, a gente vê que não tem, nesse momento, pode ser que gere no curto prazo, né, capacitações e skills suficientes para avançar. E aí o mercado avançou. Uma série de políticas passaram e se observou que a demanda de hidrogênio não era tão alta como esperava. Ou seja, se esperava que esse ano 2025, lá em 2020, né, já existisse mais de 40 gigas de eletrolizador instalado. E a gente observa que isso não aconteceu. Ou seja, se anuncia muito e se faz pouco. Tem um indicador, algo que a gente se chama que é FID, que é a decisão final de investimento. Quando a gente olha a América Latina, de tudo que foi anunciado, só 0,1% da capacidade tem FID. E são plantas pequenas, de 50K, 200 MB, e a gente está falando de plantas de gigabytes aqui. Então o mercado ele começou com uma explosão de expectativas altas, todo mundo queria avançar no setor, e o que se observou que nem todos os países teriam condições de avançar, a realidade se impôs, e aí se observou que o mercado ia avançar, mas não na velocidade que se espera. Então nesse momento o que a gente vê? A gente vê o mercado estabilizando, existe um mercado importador que está disposto a pagar esse prêmio, o mercado europeu, mas ele tem uma capacidade limitada de absorver isso ainda. O hidrogênio já existe há muito tempo, ele é feito de gás, e ele pode custar de 2 a 2,5 dólares por quilo, mas os projetos atuais indicam, de energias renováveis, que hoje ele estaria custando de 6 a 9 dólares por quilo. Então existe um gap de mais de 5 dólares por quilo. Então, hoje o cenário, se eu não tiver um subsídio, tanto da oferta quanto da demanda para avançar, esse mercado não vai avançar. O que a gente vê são projetos pontuais. Tá? E muitos deles em mercados distantes daqui. A América Latina ela não tem nenhum FID comercialmente, de giga. São projetos pequenos. Então o mercado é esse, ele está em consolidação, ele está avançando, mas todavia não se consolidou. A gente acredita que sim, vai avançar. São poucos países que vão ser players importantes, diferente do que se pensava 4 anos passados. E nosso país tem uma condição enorme, a gente vai falar mais com mais detalhe isso, mas o nosso país tem uma condição enorme de ser um desses países. E talvez na América Latina, talvez a gente tenha como competidor, talvez Chile e Colômbia. E é isso. Gostaria que houvesse mais projetos na Argentina, no Uruguai, no México, mas a realidade hoje impõe que não. E o único mercado importador disposto a pagar por enquanto esse prêmio é a Europa. E existem 2 mercados ali que talvez a gente poderia explorar um pouco mais, que é Japão e Coreia. Que tentaram fazer alguns leilões, sem sucesso ainda, mas que se espera que talvez no próximo ano isso avance um pouco mais. Então esse é o overview do mercado, né? Pensando em América Latina, como é que ele avançou de 2020 até esse momento aqui. Muito bom, Eric. E você tocou aí um ponto bem importante, que é o financiamento, né? Realmente, porque hoje, né, como toda nova tecnologia, é um financiamento de alto risco. Então, até que ponto, né, as grandes empresas realmente estão dispostas a seguir? E aí, nessa linha, Thalita, com a sua experiência, não só na Worley, mas, né, em outras atuações, globalmente a gente vem vendo esse interesse, inclusive internacional, de investir aqui no país. Mas compartilha com a gente um pouquinho como é que está esse cenário, quais são os critérios, né, quais são os pontos que eles realmente utilizam como decisão para estar investindo esses recursos. E aí depois a gente puxa um pouquinho para o país, mas globalmente como é que está essa questão desse movimento do dinheiro, vamos dizer assim, com relação a esses projetos? Legal, obrigada, Laís. Eu acho que isso conecta muito bem com o comentário do Eric. Acho que a gente hoje se encontra, mesmo num cenário de demanda internacional, a gente encontra num momento de muito grande incerteza regulatória. Né, a gente tem vários caminhos que são anunciados, mas eles são muito voláteis. E para quem trabalha na indústria do hidrogênio, se você ficar um dia sem ler notícia, você provavelmente está atrasado.
E isso é um fator muito impeditivo para o próprio investimento, para a própria decisão de investimento. Ano passado, a Hydrogen Council ela publicou esse relatório que fez muito sucesso e ele fala que teve um aumento de 90% nos projetos de hidrogênio, na produção de hidrogênio global, com um aumento de 75 bilhões de dólares em projetos de hidrogênio. Mas logo depois, um mês depois, a International Energy Agency ela publicou um outro relatório dizendo que pouquíssimos desses projetos, como o Érico comentou, para a questão do Brasil, mas isso é verdade para o mundo também, chegaram em FID, que é a decisão final de investimento. E o que trava essa decisão? Muitas vezes são incertezas regulatórias, muitas vezes são limitações de infraestrutura, né? A gente vai falar disso mais para frente, mas a impossibilidade de acesso à rede por questões técnicas e estruturais da rede a gente enfrenta no Brasil, o resto do mundo também enfrenta. Então, a gente está num contexto onde a produção é como se a gente estivesse muito preparado para produzir hidrogênio, mas pouco preparado para fornecer a infraestrutura necessária e, acima de tudo, para consumir. O Érico comentou sobre o potencial do Brasil, Chile e Colômbia. Nesse mesmo relatório da Agência Internacional de Energia, eles dedicaram 80 páginas à América Latina, falando, né, dessa região que pode sim ser o berço da indústria do hidrogênio para o mundo, porque condições favoráveis de acesso à água e energia nos colocam numa posição de conseguir produzir esse hidrogênio a um custo menor. Então, a gente tem uma fonte de produção que que tem um potencial gigante, que está muito distante dos centros de demanda, que são aqueles que são capazes de pagar por isso, que está na Europa, no momento, acima de tudo. Então, a gente está nesse momento de muita incerteza, de desconexões entre o que a gente quer e o que a gente pode, de fato. Uns exemplos mais práticos. Recentemente, a gente viu a lei de incentivo americana, a 45V, que é um crédito fiscal de $3 por quilo de hidrogênio, né, dependendo do fator de emissão desse hidrogênio. Ela foi cancelada pela presidência. Então, projetos que já tinham sido iniciados, agora estão numa situação econômica, né, frágil, porque não vão ter mais esse incentivo fiscal. A França diminuiu o objetivo, o target, né, de 2 gigawatts de produção de hidrogênio. Então, eles querem produzir 2 gigawatts a menos do que eles tinham anunciado anteriormente. Mais recentemente, que acompanha, vai ver que eles falaram, não, o que a gente quer, na verdade, é focar nas emissões. Então, a gente vai focar num objetivo de emissões e não de produção. O que pode fazer sentido, mas, enfim, causa uma certa incerteza. No Japão, eles alcançaram uma queda de preço, então, uma eficiência de produção, mas ainda não conseguiram ativar a demanda, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante, quando a gente fala das certificações, que é um tema também muito novo, elas estão sendo, crescendo como um mecanismo que pode facilitar, inclusive, nessa incerteza regulatória, porque ela te dá um caminho, ela te dá uma estrutura onde que o hidrogênio ele é produzido respondendo a certos critérios, e em ele respondendo a esses critérios, ele pode alcançar subsídios, ele pode alcançar mercados. Então, é um instrumento que está trazendo, que tem o potencial de trazer um pouco dessa previsibilidade. Então é isso, acho que eu diria muito potencial e grandes incertezas. Que aí no mundo de investimento isso é bem crítico, né? Bem crítico. Eu me lembro quando os Estados Unidos lançou esse incentivo, né? O mercado considerou bem agressivo e todos os outros países ficaram, né, um pouco reflexivos, porque era difícil você fazer algo, né, parecido ou até mesmo superar, né, essa agressividade, vamos dizer assim. Mas aí mudar a regra durante o jogo, isso traz mais incerteza ainda para o mercado, né? Então, até a fala do Érico e da Thalita traz justamente essa lacuna, né, entre o regulatório, né, realmente o investimento, e eu acho que tem um pilar importante aí que é justamente também a tecnologia, né? E aí trazendo a sua experiência acadêmica com inovação, como é que você acha que realmente o mercado está se movimentando, né, para esse avanço também tecnológico? Como é que você tem visto inovações em outros países, ou até mesmo também trazendo aqui para a sua experiência no Brasil, para ver se a gente consegue amenizar um pouquinho aí essa janela, vamos dizer assim? O que a gente tem visto é um mercado brasileiro muito dependente, muito voltado para equipamentos da China.
algumas movimentações que são dadas a partir de incentivos, e o Eric falou, né, dessa questão do incentivo, e o incentivo ele permeia diferentes níveis aí, né? Então, o governo federal tem dado incentivos para as pesquisas associadas ao desenvolvimento da indústria brasileira, né? Então, os editais, por exemplo, né, eu cito sempre o da FINEP, que é um edital que particularmente eu tenho trabalhado, já tem um projeto rodando no edital FINEP de inovações radicais, que são aquelas inovações disruptivas, né? Então, isso mostra que o governo está olhando as mudanças necessárias e que o incentivo governamental, né, com esse financiamento é importante para que a gente possa, de fato, avançar com uma certa segurança em inovação radical. E agora, na sequência, estamos iniciando um projeto que olha a parte da neoindustrialização brasileira, né, também um edital FINEP, onde foram aprovados 19 projetos. Desses 19 projetos, eram 5 linhas temáticas na área de energias renováveis, na área de armazenamento e na área de produção de hidrogênio. Então, o nosso projeto ele está associado com uma indústria, uma empresa que trabalha com automação, uma indústria de automação do Rio Grande do Sul, que deseja, então, produzir hidrogênio verde. Eles querem usar eletrólise e querem ter a certificação e querem buscar assim, essa janela aí de uso da energia renovável para a produção do hidrogênio por eletrólise. E querem transportar e levar até o cliente células combustíveis para poder substituir os geradores diesel, né? Então, assim, é uma visão avançada, que eu diria até às vezes nos atropela, porque a gente fica pensando e sabe que investimentos desse nível aí são investimentos caros, a eletrólise ela é de baixa eficiência, então assim, existe um gap grande entre você botar isso no mercado e você querer produzir. Mas o interessante é que o governo lançou essa linha, e essas linhas que a FINEP tem lançado, elas são linhas para que as empresas, as indústrias, né, e as startups acessem esse sistema. Então, não é a ICT que vai lá escrever o projeto e apresentar. É a empresa que tem que buscar uma ICT parceira. Para quê? Porque ela olha o mercado, ela vê o potencial, ela quer esse incentivo financeiro do governo, mas para ela avançar, ela precisa da inovação que está sendo desenvolvida lá na ICT. Né? Então, eles estão nos buscando agora e está virando a chave, porque antes nós buscávamos as empresas e as empresas eram refratárias. Isso é teoria, pesquisa, eu quero produzir e botar no mercado. Agora a empresa está vendo que para ela se sustentar no mercado, ela precisa de inovação, mas tecnologias como a do hidrogênio precisam de incentivo, porque são muito caras para que a empresa vá lá e coloque o nome dela ali e uma linha de produção e engenheiros e pesquisadores da empresa para fazer isso. Então, ela se junta com a ICT. Então, assim, em resumo, né, eu vejo o que estamos buscando nesse projeto e o que o Brasil quer? Neoindustrialização. Então, a ideia é que o máximo possível de insumos, de equipamentos, sejam adquiridos de empresas brasileiras. Claro, a gente sabe que tem empresas aqui no Brasil que trazem coisas da China, montam aqui e vão fornecer. Mas é um caminho que se está buscando. Então, acho assim, existe muito recurso de órgãos de governo nessa linha de empresas, indústria, junto com ICTs para poder ter esse desenvolvimento. Que é um movimento natural, né? A sociedade e o mercado trazer a academia para o desafio. Que eu vejo, né? Eu venho da academia, mestrado e doutorado, então eu vejo a universidade como um instrumento fundamental para a sociedade e muitas vezes não é demandado. E agora eu acho que deve estar animado, né, professora? Muito. Deve estar bem animado. Bem, então deu para a gente perceber aí, né, esse contexto mais global.
E recordando aqui um pouco da sua fala, Eric, está tendo esse movimento de vários países, memorandos, interesses, né, e realmente está avançando nesse mercado, mas compartilha com a gente o que é necessário mesmo, na sua opinião, para concretizar esses projetos, trazer escala, competitividade e uma estrutura real, né, ele tornar factível. Bom, é interessante, né? Como eu comentei antes, em teoria, existe um potencial teórico em vários países. Mas eu até mencionei alguns países como referência, enfim, como o nosso país, Chile e Colômbia, né? E aí, que avançaram em criar ambientes para receber investimentos, ainda que não receberam investimentos de fato em execução, né? O que a gente observa é que, obviamente, o custo de energia barato é uma condição, enfim, né? Mas não é a única. Tá? Os países que mais avançaram começaram por criar um ambiente regulatório, ou seja, tem que ter um ambiente que seja amigável, um ambiente que, ainda que o setor novo, ele tem que passar estabilidade. Como eu falei, investimento não gosta de risco, e é um investimento de bilhões, ou seja, não é de esperar que uma empresa, como a gente viu aqui, a Green Park, a Solat, que vai investir 1 bilhão, sabendo que daqui a 1 ano ou 2 isso pode mudar. Então, ambiente regulatório estável é o primeiro passo, tá? Dar sinais regulatórios estáveis que isso vai acontecer. O segundo passo é ter uma política de incentivos estabelecida. E aí cada país vai estar buscando a sua política de incentivos, está tentando estabelecer. Nosso país é diferente da Colômbia, é diferente do Chile, é diferente da Argentina, do Uruguai. Então cada país está buscando a sua forma de incentivar e estabelecer isso, tá? E aí a gente começa a entrar em alguns detalhes melhores. Sabe? Que tipo de incentivo o país vai dar? Ou seja, se é um país que tem vocação de produzir equipamentos aqui, a vocação que ele busca é exportar ou não, então vai depender muito dos incentivos de acordo com a vocação do país. Tá? Dado tudo isso, tá, tu tem um ambiente capaz de começar a ser visto como potencial recebedor de investimento. E todavia isso não garante que a gente vai receber investimento. Tá? Eu tenho que ter outras condições, tá? Dependendo da vocação que eu quero. Nesse momento, tá? Boa parte, se não todos, tá? Projetos que a gente está vendo, estão focados para a exportação. Por causa daquele gap de custo que a gente viu. Ou seja, o hidrogênio limpo, o verde, né, ele custa 4 vezes mais que o hidrogênio que está aí no mercado. Tá? E o mercado existente, o mercado europeu, que está disposto a pagar, que tem leilão, que já deu sinais econômicos, que vai pagar essa diferença. Então, todos os projetos são voltados para exportação. Tá? Então, hoje, os países que estão habilitando zonas de exportação, incentivos fiscais, etc. Tá? Pensando no nosso país um pouco ali, como é que a gente se destaca em relação a isso, a gente vai falar um pouco mais disso em mais detalhe, tá? É justamente não focar somente em exportação, ou seja, desenvolver a cadeia local, a gente vai falar um pouco mais disso no detalhe. E aí, eu só queria destacar alguns incentivos que aqui no país a gente deu, e que não existe em outros países, tá? Ou seja, pensando em marco legal, não regulatório. Ano passado foi um ano excelente para o país, no mercado, tá? Primeiro que a gente aprovou o marco legal do setor, do hidrogênio, enfim. Então, está indicado na lei, tá? Um subsídio, um incentivo, quer dizer, de 18 bilhões de reais, que começa em 28, vai até 2032. Não tem país em desenvolvimento, tá? País desenvolvido sim, mas em país de desenvolvimento não tem país com esse valor de subsídio. Tá? Então isso é muito importante. A gente criou alguns mandatos. Tá? Então, mandato, por exemplo, de SAF, e um dos caminhos tecnológicos do SAF é isolar hidrogênio. Tá? Então, com a lei do combustível futuro no passado, a gente criou um mandato específico para isso, tá? Que vai incentivar a produção local, ou seja, é uma meta da aviação local, nacional, mas é um mercado existente já. E aí a gente começa agora a trabalhar na regulação, ou seja, como é que eu implemento isso? Ou seja, como é que eu certifico isso, quem vai ter direito a acesso a isso? Tá? Então, esse ambiente legal regulatório ele é essencial para dar estabilidade para os mercados. Quando a gente aprovou o marco ano passado, foi excelente, porque o valor do subsídio ele é escalonado. Ele me dá previsibilidade, ou seja, a partir de 28 e eu vou até 2032 com valores definidos na lei. O mandato de SAF também, de combustíveis sintéticos, também é regulado e ele é ascendente. Ele começa com um valor percentual e vai aumentando até 2037. Ou seja, marcos regulatórios estáveis são chaves para a gente poder avançar. Existem outros aspectos que o nosso país tem também, né? E aí dependendo da vocação que a gente fazer, que a gente quiser ir além da exportação, que é um parque industrial robusto. Ou seja, a gente pode e deve ter ambições que vão além da exportação. Ou seja, eu posso fazer hidrogênio verde, converter em amônia ou metanol e exportar.
Mas por que eu não posso fazer hidrogênio verde e converter uma fabricação de aço que usa carvão e muda o processo e passa a usar hidrogênio verde e faz aço verde? E já que eu vou ter aço verde, por que não posso ter um carro verde? Ou uma geladeira verde? Ou seja, por que não posso ter equipamentos com zero emissões de carbono? Ou seja, a gente tem condições de desenvolver essa cadeia. Tá? Nesse momento não vai ser possível porque o mercado não está absorvendo esse produto com maior valor adicionado. Mas para mim é chave ter esse marco regulatório. E aí, quando compara o país da América Latina, especialmente, a gente está muito mais avançado nesse sentido. Eu acho que dentre as outras, olhando para a eólica e para a solar, acho que o hidrogênio bateu recorde mesmo. Em 2 anos, desde a necessidade, né, definição da minuta e publicação, acho que no país não teve um avanço tão rápido, né? E, Thalita, o Eric trouxe aí uma palavra muito importante, talvez a gente consiga conectar aí o cenário global com o Brasil também, que são as certificações. Como garantir que o hidrogênio é verde ou não, né? Eu me lembro que como diretora do Cindy Energia eu estive, né, lá em Londres visitando alguns fundos de investimento e era a maior dúvida. Como é que eu vou garantir? Quem é que garante que o hidrogênio que o meu cliente vai investir, vai comprar é realmente verde? Então, compartilha com a gente um pouquinho a tua experiência com certificações e como é que está olhando aí para o Brasil, que a CCE lançou, né, no Brasil também. A CCE está aí nessa missão, né, de que vai ser o órgão responsável pelo Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio, mas ainda em construção. A gente está esperando o decreto, enfim, falamos disso na sessão, ansiosamente. Mas essa questão da certificação é uma questão essencial, ao meu ver, né, no desenvolvimento da cadeia de valor do hidrogênio em si. Você falou hidrogênio verde, é interessante porque hoje em dia a gente está até mudando essa terminologia. Hidrogênio verde, a gente entende, a classificação por cores ela é muito didática, mas ela acaba sendo um pouco informativa, né? Ela não nos diz se esse hidrogênio verde, qual é de fato o fator de emissão e como que ele se compara com outro hidrogênio verde. E ele pode ser diferente de fato. Né, acho que há um consenso de que o hidrogênio verde ele tem um fator de emissão abaixo de 3,4 kg de CO2 equivalente por quilo de hidrogênio, então tem um consenso, algumas certificações requerem até menos do que isso, 1 kg de CO2, então tem exigências diferentes, mas né, nesse nível. E eu acho que quando a gente fala de certificações, o que eu gosto de trazer para a conversa é a ideia de que as certificações elas são muito mais do que uma exigência burocrática. Na verdade, o que elas de fato são, ao meu ver, são um mecanismo de criação de mercado e de demanda. Porque a partir do momento em que eu, União Europeia, digo que para mim hidrogênio verde é somente hidrogênio produzido de fontes renováveis de origem não biológica, eu defino que a gaseificação da biomassa não é uma rota possível. Então, eu favoreço um mercado de eletrólise da água por eólica e solar, né, injeto uma grande quantidade de capital nesse mercado e excluo essa linha da biomassa, que para países como o Brasil, Índia, tem esse setor muito bem estabelecido e não é somente uma questão de ter um setor estabelecido, é que ele faz parte de uma estratégia de desenvolvimento econômico e social. O Géder estava falando na sessão anterior ali, não tem como você excluir um recurso que é tão importante estrategicamente para um país. Né? Então, tem essa questão, a certificação, então, ela tem esse lugar de formação de mercado. E aí, eu acho que a gente pode pensar em pelo menos 5 elementos onde a certificação ela pode nos ajudar. O primeiro parte dessa validação dessa diversidade tecnológica. Né? Existem certificações mandatórias, né, como a europeia, como a inglesa, e que reconhecem somente as fontes por eletrólise da água, com eólica e solar. Outras certificações, como a chinesa, a coreana, a americana, elas se concentram nas emissões de gás carbônico, mas não necessariamente na rota de produção. Então, elas abraçam todas as rotas de produção. O caminho que o Brasil vai tomar é um caminho inclusivo, né? Ele vai incluir todas as rotas de produção no sistema de certificação. E essa pluralidade de rotas, que a gente, né, chama, trazem uma vantagem competitiva para o Brasil.
especialmente quando a gente percebe uma cadeia da agroenergia muito bem estabelecida, né, com a produção do etanol, são maduras e elas nos favorecem em termos de custo marginal. Então, a gente já tem uma cadeia de valor estabelecida de produção de biomassa e nos favorecem no sentido de conseguir produzir um hidrogênio com baixo custo. Então, validação dessa diversidade de rotas é uma questão muito importante. Uma segunda coisa é que as certificações, uma vez que elas trazem parâmetros, elas podem favorecer e estimular políticas e iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, a nacionalização até mesmo de componentes e o que a gente fala, que a gente chama de neoindustrialização do Brasil, está dentro do Plano Nacional de Hidrogênio brasileiro. Então, ela pode, no momento em que ela define critérios, ela pode induzir a inovação porque tem uma previsibilidade do que é requerido, do que vai ser pedido, do que vai ser aceito. Ela também traz um sistema confiável de transparência, né? No momento em que ela fala, ok, o hidrogênio verde, ele é reconhecido como verde quando ele responde a esses critérios de limites, a cadeia de valor, né? Do berço ao portão eu preciso descarbonizar, ou do berço à entrega, do berço à roda. Então, ela me traz essa previsibilidade falando, ok, se é do berço à roda, eu vou precisar incluir o transporte nesse processo de descarbonização. Então, é uma geração de demanda muito mais previsível, né? A gente consegue estimular o mercado a partir disso. Tem um quarto elemento, que é o elemento da metodologia das certificações, que é muito discutido hoje, porque a gente tem várias certificações em atuação. E muitas delas têm critérios muito distintos. O Brasil vai estabelecer o próprio critério e é possível que a gente estabeleça um critério que ele tenha um reconhecimento, se apoie em metodologias globais, em metodologias já reconhecidas. Temos ISO dedicadas, né, padrões dedicados para a contagem de carbono de emissões do hidrogênio, que é a 19870 de 2023. Então, já temos esse critério, mas a gente pode também incluir como que a gente responde a essa metodologia de emissões, incluindo as rotas brasileiras, né? Então, a gente tem essa possibilidade de reconhecer o nosso hidrogênio e validar essa nossa forma de produzir. E, finalmente, eu acho que a gente consegue influenciar essas certificações como um fator que, até mesmo de atuação privada, que nos ajuda como um elemento de organização do mercado interno, né? A partir do momento que a gente consegue conectar a certificação ao setor, por exemplo, de siderurgia, de fertilizantes, de transporte, certificando o aço verde, certificando os combustíveis de aviação, a gente também consegue ordenar um mercado favorável à indústria brasileira. Então, eu acho que a certificação ela vai nos favorecer em vários aspectos e isso vai acontecer com a colaboração entre, né, os diferentes atores de mercado. Ou seja, ainda tem muita coisa para estabelecer. Né? Porque somente partindo do pressuposto que cada local tá criando as suas diretrizes, aí que, como é um mercado global, fica mais, né, complicado ainda. E até, você falando das metodologias, acho que é o CBAM, né? Eu achei uma metodologia muito parecida com o inventário de carbono, né? Trabalho justamente escopo 1, 2, 3, eu vou olhar só o meu processo, eu vou olhar a cadeia como um todo, eu vou olhar, né, os meus fornecedores ou não. Então, eu achei um pouco parecido, não sei se, né, meio que, de forma geral, achei bem parecido, ao mesmo tempo pode ser interessante, porque já é uma metodologia utilizada, né, globalmente, enfim, mas confesso que é um ponto, então, que a gente tem que realmente estar bem atento e até como profissional provocar ou tentar contribuir. E você trouxe também que das diretrizes são as rotas tecnológicas, né? E aí eu gostaria de trazer um pouquinho para a Luciane compartilhar com a gente essa tropicalização, essa regionalização da tecnologia. Como é que você tem visto isso? Como é que está esse movimento dentro da universidade? Porque é um desafio também, né? Bem considerável. É um desafio e envolve diferentes áreas e setores. Porque quando estamos falando de hidrogênio verde,
e aí a gente olha geração solar fotovoltaica e eólica, nós automaticamente associamos com armazenamento, né? BESS. Né? Então, o armazenamento ele já está dentro desse contexto. Quando a gente fala do armazenamento, a gente está falando de inversores. Né? Então, a gente tem toda uma cadeia de pesquisa em inversores e filtros e certificações para que esses inversores também atendam critérios. O que eu gostaria assim, de trazer também nesse contexto, né, de que nas universidades estamos fazendo pesquisa, olhando a conexão com a rede, olhando os impactos que esses equipamentos e que esses sistemas vão produzir nas redes. Né? A gente sabe que um gargalo que existe é a transmissão, o abastecimento dessas estações e também o escoamento dessa energia, porque porventura poderá ser gerada por célula combustível. Mas a gente olha muito o nível amplo, né, global. Estou olhando agora, gostaria de colocar um pouco do nível mais distribuído, da geração distribuída, da geração local, do desenvolvimento dos mercados locais. E aí a gente tem um potencial grande, porque nós temos entre aspas, problema hoje para as distribuidoras, que são as gerações solar fotovoltaicas, que estão sendo negadas as conexões, por justamente o sistema, em alguns locais, não ter capacidade para atender esse escoamento de energia. E, ao mesmo tempo, a gente desenvolve sistemas que absorvem energia e que podem injetar energia na rede, que o hidrogênio entra nesse contexto. Então, aproveitando o potencial de excedente de energia solar fotovoltaica em determinados pontos, você pode produzir hidrogênio ou acionar baterias, mas a gente está falando de hidrogênio aqui. Né? E aí, a ineficiência do eletrolisador ela passa a ser de menor peso, uma vez que eu tenho um problema, que é aquele excedente de energia que vai gerar um curtailment, né? Que vai gerar um corte dessa energia renovável. Então, quem investe num parque de geração solar, num parque de geração eólica, ou quem investe no seu telhado da sua casa com geração solar fotovoltaica, não quer ter o curtailment, né? Porque ele quer retornar esse capital mais rapidamente. E aí a gente precisa ter, e já temos uma sinalização, né, que a partir do ano que vem, 2027, então, nós todos aqui seremos clientes livres e poderemos escolher de onde vamos comprar energia. E isso vai puxar também uma mudança regulatória da Agência de Energia Elétrica, que tem que olhar, né, o potencial de novos modelos de negócio, de novos mercados. E aí a gente entra assim, com conceitos que envolvem fontes de geração renováveis, e o hidrogênio ele está nesse contexto por ser utilizado numa célula combustível, de comunidades energéticas, de transações de energia para par, peer-to-peer, de micro-redes que podem dar suporte à rede em determinados horários. Então, assim, existe uma gama de ações para além da transmissão de energia elétrica, que seria na distribuição da energia elétrica, né? Não na rede básica, que também são focos de interesse de uso do próprio hidrogênio, porque apesar do custo alto, você produzir em menor escala, você pode resolver alguns problemas, né? Só que a gente precisa que a regulação atenda, né, que a gente possa vender energia para a rede, que a gente não fique só no modelo de net metering, de compensação, né, que a gente possa absorver essa energia na rede em horários satisfatórios. A gente precisa ter contratos inteligentes, né, que permitam isso. E a gente tem que olhar que a energia hoje, com carros elétricos e com potencial de você transportar aí o hidrogênio que está sendo armazenado em cilindros, ele pode ser levado a locais onde você tem uma necessidade de geração ou de
a absorção de energia, porque o problema muitas vezes não é a carga, é a falta de carga, né? E aí a gente leva essa carga através do hidrogênio. Então, assim, você iniciou a pergunta falando, né, de como que a gente está dentro dessas rotas tecnológicas, a gente está olhando tudo isso e as rotas tecnológicas passam por essas mudanças regulatórias que vão nos liberar para que a gente possa, de fato, colocar muitas coisas que já estão sendo pesquisadas e que já são adotadas em outros países, né, como comunidades energéticas, por exemplo, aqui no Brasil. A maior dificuldade em novos mercados, né? É inovação, mas como é que eu regulo algo que ainda não está funcionando, não está rodando, não está comprando, né? E ao mesmo tempo a regulação limita o investimento, então são vários pratos, vamos dizer assim, que aí os profissionais do mercado estão tentando, né, ajustar e acelerar, porque é um caminho sem volta, né? A transição energética é uma necessidade da condição humana, do planeta, então a gente precisa mudar a forma de fazer as coisas. E a Luciana trouxe aí um tema que a transmissão é algo, tem até uma frase que eu acho bem emblemática, que é: sem transmissão não tem transição. E realmente o gargalo é absorver, porque não só no Brasil, tá, gente, mas em outros países, a infraestrutura elétrica ela foi projetada e planejada para um consumo elétrico e não para um consumo energético, que é a demanda, né, atual. Então, vocês entendem a diferença entre matriz elétrica e matriz energética, né? O elétrico é praticamente a energia elétrica. O energético envolve combustíveis, né, fontes de calor, seja lá o gás do nosso fogão, seja o combustível do nosso carro. Então, ou seja, o hidrogênio verde é uma cadeia eletrointensiva. Então, está demandando energia renovável. Os projetos não conseguem se conectar à rede porque não tem capacidade. Então, mas esse é um problema global, não é só o Brasil. Então, estamos todos aí também nesse desafio, né? E agora a gente trazendo um contexto mais local, Eric, eu queria muito também que você que tem essa visão, né, até pelo próprio PNUD, de forma bem estratégica, por que o Piauí está chamando tanta atenção? A gente vê que esse posicionamento realmente do governador é diferenciado, ele pega a causa e faz acontecer. Mas traz um pouquinho como é que você vê os desafios e oportunidades aqui para o estado do Piauí. Acho que a gente tem aqui profissionais que talvez tenham interesse em trabalhar na área. Como é que você vê isso de forma agora mais local? Excelente. Então, como eu falei antes, assim, a gente tem um diferencial no país, ou seja, o nosso país ele avançou no marco legal, falta avançar no marco regulatório, tá? Quando a gente tem uma foto do país, enfim, com potencial, com custo de hidrogênio, enfim, né, ou seja, muito associado ao custo de energia solar e eólica, a gente observa que tem basicamente o potencial está localizado no nordeste do país, tá? Um pouco no sul do país, tá? Ou seja, o Rio Grande do Sul tem uma faixa de potencial eólico que poderia existir, mas não avançou tanto como o Nordeste, tá? A gente olha no Nordeste, então, a gente tem uma faixa enorme com potencial gigante de eólica e solar. A gente não sabe, não está consolidado sistema de certificação nacional, mas sistema de certificação europeu, que é referência, e a Thalita pode comentar um pouco melhor disso, tá? Define que vários critérios, um deles é uma que a gente chama de correlação geográfica, ou seja, o eletrolisador tem que estar no mesmo subsistema da fonte de energia. Então, se eu quero usar a fonte energética no Nordeste, que é limpa, renovável, eu tenho que instalar planta no Nordeste. Então, a gente começa a definir já que o país tem um potencial, um marco regulatório estável, e levando em conta que o primeiro mercado, que vai ser o mercado importador, que já definiu isso como critério, então vou me instalar no Nordeste. Então a gente começa a definir uma faixa. Faz todo sentido instalar-me no Nordeste, tá? A gente começa a avançar um pouco mais, tá? Então, o que a gente escuta de vários portos, vários estados, como Piauí, Ceará, Pecém, Suape, Bahia, etc., né? E aí tem vários requisitos para fazer isso acontecer. Transmissão de energia é um gap em todo o Nordeste, ou seja, não há um estado com esse gap menor, né? Ele existe em toda a região. É algo que se espera que a ANEEL resolva. Tem uma proposta corrente para resolver isso, enfim, mas é um gap, enfim, né? Aí a gente olha o Piauí, tá? Ou seja, o que o Piauí tem, ou seja, o que poderia ter, na verdade, em relação aos demais estados, tá? O primeiro ponto que a gente tem aqui é que eu acho que foi muito bem vendido, tá? Se criou um ambiente de receber negócios muito intenso, tá? Ou seja, eu não sei se exatamente com o governo
com o governador atual, com o Rafael, o anterior, né, se ampliou muito mais o porte, a força da Piauí Invest, ou seja, ela está muito mais potente, se criou escritórios no país e fora do país também, tá? Que isso é algo que existe ainda hoje. Tá? Eu trabalho muito viajando e, infelizmente, se fala muito pouco do Piauí em relação ao que devia se falar. Então, é preciso vender mais o Estado. Tá? Então, esse trabalho começou já agora e prova disso é um monte de companhias aqui interessadas em estarem mais ativas no Piauí. Tá? Então, acho que essa mudança de entender que eu preciso levar o Estado para além do país, tá? E não é ter um escritório em São Paulo, tem que ter também, tá? Porque o centro financeiro está ali, tá? Mas é ter escritório nos Estados Unidos, como tem hoje, tem em Portugal e outros, mais uma gama de países que a Piauí Invest tem hoje escritório. Na China. Exato. Tem um escritório na China. Ou seja, é onde investidor externo tem que estar. Buscar investidor externo. Nível, né? Como? É outro nível. Então, esse foi um papel importante, tá? Outro ponto importante, enfim, que acaba sendo um diferencial também, tá? É o acesso não existe uma escassez hídrica tão intensa como outros estados possuem, tá? Ou seja, se olhar o concorrente não, tá? Mas o estado que mais destacou no mercado até o momento, que é Ceará, tá? Ceará vai usar água do mar ou de reuso, não tem alternativa, tá? Isso coloca mais um elemento na cadeia de valor, coloca mais custo, tá? A ZPE também, a zona de exportação também é um ponto importante, mas não existe só no Piauí, existe em outros estados também, tá? E aí essa vontade que transparece política de investir no setor, ela acaba sendo bem perceptiva quando está aqui no estado, tá? Então acho que essa soma de elementos fizeram o estado ganhar um destaque maior no último período. Meus pontos de atenção, tá? A gente precisa ainda vender mais o estado. Tá? Ou seja, ainda vão em eventos fora do país e se fala muito do Porto de Pecém, eventualmente do Porto do Açu, do Rio de Janeiro, mas muito poucas vezes de Piauí. Tá? Poucas vezes lembrado, a gente precisa vender mais o Estado, tá? Porque o país ele já deu as condições regulatórias para receber investimento. Tá? O que está muito claro, né? Existe um potencial gigante de produzir hidrogênio aqui, mas a gente não vai ter no país 10, 15 hubs. A gente vai ter alguns hubs só. Tá? E o mais importante, tá? Essa não é uma corrida de quem tem o menor custo ou de quem faz mais perfeito. Tá? É uma corrida de quem chega antes também. Tá? Ou seja, time é muito importante aqui. Porque se uma empresa se instala no Piauí, ela cria uma percepção de risco menor, que até a segunda, até a terceira, a quarta, e começa a se formar um cluster aqui. PCI fez isso bem, ou seja, começou até aí, ainda que não avançou em investimentos ainda, mas criou esse cluster aqui. Então a gente precisa fazer o mesmo caminho no Estado, porque a percepção de risco do investidor diminui bastante quando ele enxerga outras empresas gigantes já instaladas no Estado. Ou seja, se eu sou uma empresa nova, eu enxergo que já existe uma planta da Solar em operação, é porque é viável economicamente, eu tenho um modelo que funciona ali. Então, ao menos, eu vou me dar ao trabalho de considerar o Estado como potencial receptor de investimento. Então, criar esse cluster vai ser essencial agora. Ou seja, atrair mais companhias. Tá? E aí a gente vai para um segundo momento, que é entender qual o papel do Estado no setor. Ou seja, o que o Piauí quer ser? Ele quer ser exportador de energia e água, através do hidrogênio. Ele quer... você falou muito no evento hoje do conceito de power shoring, ou seja, quer atrair mais cadeia de valor, ou seja, sair só do modelo de energia barata, divide água, separa hidrogênio e exporta. Né? Então, agora nesse momento o Estado ele precisa entender o que ele quer. Qual que é a estratégia do Estado? É produzir aço verde? É produzir equipamento verde aqui? Carro verde? Não sei. Ou seja, tem mais claridade disso, tá? Atrair o máximo possível de companhias para esse ambiente, criar de fato um cluster, tá? No momento não existe um cluster estabelecido, existem duas potências de companhias aqui avançando muito rápido, mas a gente precisa de mais companhias aqui, tá? E continuar vendendo o Estado externamente. Ou seja, o papel da Piauí Invest é excelente, né? Mas a gente tem que continuar ampliando, existe participar de evento no país, fora do país, ou seja, colocar o nome do Estado em potencial destino. Tá? Aí quando o investidor vier aqui conhecer o Estado, conhecer a Invest Piauí, falar com o governo, ele vai entender que faz sentido estar aqui.
mas a gente precisa levar isso mais adiante. O trabalho acho que iniciou, mas é time. A gente tem que entender que o tempo é esse. Ou seja, se eu esperar para me estabelecer daqui 5 anos, possivelmente não vai haver mais espaço, e aí talvez o estado perca esse time, e aí outros estados, não sei se vai ser Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, já tem ocupado esse espaço e o mercado não vai absorver mais um outro hub viável economicamente. Olha, mas além de empresária, eu também sou investidora. Inclusive, antes de vir para o painel, estava lá na sala da Invest com o Vitor Hugo assinando o memorando, trazendo um dos meus projetos para cá, porque é diferente. O estado do Piauí está com uma dinâmica diferente. A gente também está licenciando o Porto do Piauí, né? Ganhamos a concorrência e eu nunca vi o próprio governador ir no órgão ambiental para poder, né, argumentar, reforçar a importância, a relevância. Então, eu acho que essa atuação, essa presença do governador, que tem um conhecimento técnico também, isso faz uma diferença muito grande. Inclusive, me atraiu como investidora. Se permite um comentário só, eu já falei com alguns governadores, tá? E de todos que eu falei, foi o que mais entendia do tema até agora. Isso, entendeu? exatamente. Não vou mencionar os outros, enfim, mas de todos que eu falei já, sabe? Entendia detalhes do número, sabe? Quanto de energia, tudo, sabe? Isso, eu não estou investindo aqui, não tenho mais para instalar uma planta, tá? Mas isso chama a atenção do investidor, tá? Ou seja, tu não está me atraindo falando por falar, tu realmente entende, e mais que isso, tu entende que é importante. Ou seja, e já falei com diversos políticos, e normalmente é aquele discurso vazio, assim, que a pessoa fala meia hora e tu não sabe o que ela falou porque é difícil absorver alguma coisa. Não, eles falam e discutem tecnicamente contigo com números de verdade, ou seja, isso chama atenção. Muito, ele inclusive esteve na Arábia, não foi, com a própria Solátil, lá atraindo investidores, ou seja, quando você vê a figura da maior autoridade do Estado com a empresa que está investindo, então os outros investidores vai diminuindo o risco, com certeza diminui bastante o risco. E Thalita, trazendo um pouquinho também do cenário aqui do estado do Piauí, você falou, né, no seu pronunciamento anterior, a questão das vocações, né? E o que é interessante aqui no estado do Piauí, que pela sua estrutura geográfica e geológica, acaba tendo várias vocações, né, várias rotas que realmente pode ser absorvida no estado. Então, compartilha com a gente um pouquinho sobre essa questão das rotas. Por exemplo, aqui é muito forte o agro, né, no sul do estado. Então, por que não a rota da biomassa, né? Que aí eu já ouvi falar hidrogênio verde musgo. Mas será que esse musgo está sendo aceito lá fora ou não? Então, fala um pouquinho dessas vocações regionais, né? E aí, se puder aprofundar mais um pouquinho aqui no estado, acho que seria bem interessante. Legal, Laís. Eu vou construir em cima da excelente colocação do Eric. As rotas, né, as vocações, a gente falou disso, acho que nos últimos 4 dias a gente falou bastante disso. E é bom começar repetindo, é muito impressionante que o Piauí ele tenha uma matriz elétrica de 99,7% de energias renováveis. Né? Onde que isso se repete? É muito raro e é muito único. Ao mesmo tempo, o Piauí... Eu estou recebendo um retorno aqui dessa maquininha. Ele não tem necessariamente o acesso livre a essa geração para esses objetivos, por exemplo, de geração de hidrogênio, né? Eu fiquei muito impactada com o comentário do governador Rafael Fonteles no primeiro dia, quando ele deu esse dado de que o Piauí produz 7 gigawatts de energia e consome somente 1 ou 2. 2, ok. 2, enfim, mas né, menos da metade, e tem essa demanda. Então, eu acho que um dos lugares é entender esse potencial, ele é real, de produção de energia limpa, barata, o que é um diferencial no mundo, porque ele te permite, né, o custo do hidrogênio, ele se baseia, acima de tudo, no custo do eletrolisador e da energia. Então, a energia, ela tem um fator muito importante, aqui a gente está numa situação de vantagem. O que está faltando? Infraestrutura. Então, acho que é esse o primeiro lugar. A Luciane falou, desculpa, Luciane. A Luciane falou sobre a questão da rede, né, do acesso à rede. Como que a gente pode mitigar as micro-redes como suporte. E, quem sabe não, micro-redes como um mecanismo alternativo de acesso.
né? A gente tem vários projetos, tem projetos muito interessantes, a gente não precisa inventar a roda. No Texas, eles fizeram projetos menores, né? Eu acho que é 50 toneladas de hidrogênio diário, assim, é uma capacidade menor, porém feita somente com micro-redes. Então, eles estão completamente independentes do acesso à malha elétrica. O Chile tem um projeto maior, que é o Haruone, e ele também é uma planta de hidrogênio off-grid. Então, o que a gente pode fazer para permitir que o Piauí tenha uma alternativa à rede, de forma que esse potencial enorme de energia renovável possa ser utilizado também localmente, né? Respondendo até mesmo de forma ainda mais pura ao critério de correlação geográfica dessas certificações. E, sim, rotas de produção de hidrogênio por fontes biogênicas. A gaseificação da biomassa, ela é uma rota possível e é uma rota interessante para regiões com uma indústria agrícola estabelecida. Então, a gente já tem um outro recurso, que é esse da gaseificação com a captura do CO2, e é uma rota que eu não ouvi muito falar nesse encontro. Então, não sei se é uma rota que ainda não está sendo considerada, mas ela tem um grande potencial e ela é uma vocação natural. Então, eu acho que a gente está num momento em que essa metáfora me foi dada uma vez, de que o trem ele passa, né? E a gente decide se a gente quer subir nele ou não. E aí o trem está passando muito rapidamente. E a questão da infraestrutura, ela é o que vai fazer o diferencial. E a gente pode esperar alguém resolver isso para a gente, mas normalmente isso não dá muito certo, né? Nunca. Então, o que a gente pode fazer? O Eric comentou, 22 bilhões do PBHC, 18 bilhões que vão ser colocados em crédito entre 2028 e 2032. Qual que é a faixa, qual que é a partilha dessa torta, né, que o Piauí vai conseguir captar para desenvolver essa infraestrutura que coloca ele como um dos hubs brasileiros, né? Eu acho que tem esse lugar de uma proatividade que ela está acontecendo e está muito legal. É muito encorajante. Eu também não sou investidora, mas ouvindo o Rafael Fonteles falar, me deu vontade de investir no Piauí. Porque, de fato, traz segurança, traz confiança, né? Então, eu acho que é nesses lugares. E gostaria muito de parabenizar novamente, porque em todos os painéis que eu sentei, eu ouvi essa parabenização e acho ela muito importante. Esse evento está com a presença de tantos estudantes, acolhendo a comunidade de estudantes que vão ser aqueles que, para esses contratos de 25 anos que a gente está assinando agora, vão ser as pessoas que vão estar gerenciando esses projetos, né? Então, ter essas pessoas aqui se capacitando e contribuindo, partilhando, é muito importante, mas também pensando, ok, a gente tem lacunas. O que eu, enquanto pessoa, membro desse ecossistema, vou fazer? Posso fazer, né? O Brasil é um país de muito empreendedorismo. Isso é muito legal. Então, o que é possível fazer? Quais são os fundos que eu posso acessar? Qual é o tipo de suporte que eu posso acessar para que esse problema eu possa partilhar da solução para esse problema da infraestrutura? Claro, são problemas às vezes muito grandes, né, que excedem a capacidade de um pequeno grupo de pessoas, mas é possível. Eu acho que tem muita vontade. E a vontade política do Piauí ela é um diferencial. Atrai, com certeza. E aí, acho que você falou a palavra certa para eu puxar aqui para a professora, né, que é o mercado de trabalho. Acho que ao mesmo tempo que é um novo mercado, automaticamente precisa de novos profissionais. Tem profissões que já são tradicionais que estão tendo que se adaptar, né, enfim, mudar um pouquinho a rota. Então, para quem está aqui no estado do Piauí ou quem quer atuar no mercado de energia, de hidrogênio, o que é que você propõe assim como oportunidade ou que as pessoas fiquem um pouco mais atentas? Primeiro eu dizer que eu estou assim impactada com o estado do Piauí, né? Porque eu nunca tinha vindo aqui, a primeira vez no estado e na cidade aqui, obviamente. E eu estou assim encantada. Vocês já conseguiram um novo turista, porque eu quero voltar para conhecer, né, de fato. Me impactei também muito com essa questão governamental, né? A gente vê e sente que o Estado está
focado, preparado e sabe onde quer chegar. Então, também o que o Eric colocou, acho importante, eu nunca tinha ouvido falar dos projetos aqui de geração de hidrogênio verde no Piauí. Sempre a gente ouve Porto de Pecém. Claro, ontem nós vimos uma apresentação que estava mostrando, né, toda a questão do porto, né, que está sendo feito aqui para que Licenciado, inclusive. exato, né, para que o Estado possa de fato ter essa saída dessas rotas, né, e entrada também. Mas isso também mostra, né, todo o foco nesse desenvolvimento. Então, isso é muito importante. Bom, a gente está olhando uma revolução, né, sem precedentes na história, absolutamente sem precedentes, mesmo quando se começou lá com a energia elétrica, né, lá no final de 1800, o que a gente está passando agora é absolutamente fora. A gente precisa de profissionais que saibam lidar com TI, que saibam lidar com inteligência artificial. Nós precisamos de profissionais que entendam de um trabalho multidisciplinar. A gente precisa treinar pessoas para trabalharem com outras pessoas, porque a minha geração é uma geração de pessoas que foram ensinadas a trabalhar na sua área. Eu sou da área de sistemas elétricos de potência. Então, eu não trabalhava com pessoas da área de eletrônica, que, por sua vez, não trabalhavam com áreas de química, com áreas de física, com áreas de matemática, porque a gente precisa de modelagem ambiental, né? Ambiental nem se falava quando eu me formei, não existia, né? Então, assim, hoje a gente precisa passar para esses alunos, esses novos profissionais, e que a importância dessa diversificação, né? Diversificação em todos os sentidos, né? Eu também venho de uma época em que tínhamos muito poucas mulheres, né, na área de engenharia. Então, assim, a transição energética ela tem que ser justa, ela tem que ser diversa, ela tem que olhar todo esse contexto. E isso passa por a gente ter profissionais que saibam lidar com isso. Eu olhei ali atrás, né, agora, antes de entrar no painel, os trabalhos dos alunos, né, da Universidade Federal, dos IFES, e inclusive encontrei um ex-aluno nosso de mestrado lá de Santa Maria, que trabalha como professor aqui no IFE. Ele é do Piauí, foi para lá, fez o mestrado e voltou. E assim, muita qualidade nos trabalhos, né? Eu pedi que os alunos me apresentassem o trabalho. Eles ficaram nervosos porque eles me perguntaram assim: a senhora sabe o que é hidrogênio? Aí eu falei para eles assim com o que eu trabalhava, que eu era professora. Daí eles ficaram nervosos, mas assim, depois eles desembocaram, falaram muito bem. É por aí, né? A gente tem muito IFE no Brasil, né, institutos federais, e esses institutos têm feito coisas maravilhosas. Eu tenho visitado vários, né, tenho visitado várias universidades, a gente tem trabalhos de muita qualidade, olhando os combustíveis de baixo carbono, né, em várias universidades. Essa semana eu estive na COP, no Rio de Janeiro, o mês passado na Unicamp, estivemos no IFE em Santa Catarina, João Pessoa, trabalhos de altíssima qualidade, e aí a gente está formando essa mão de obra, né, que precisa botar a mão na massa, né? A gente precisa hands-on, né, que é o que muito temos lá fora, e aqui tínhamos pouco, mas agora sim, essas fontes todas de financiamento a gente tem que estar junto. Então, a universidade ela tem que ir além do muro, né? A gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa fazer publicações, enfim, mas a gente precisa hands-on para que a nossa mão de obra ela possa, de fato, né, contribuir com o crescimento do país. Até então, ela tem contribuído muito também com o crescimento fora, né, porque a gente exporta muitas pessoas. Então, a gente precisa dar condição de que essas pessoas que nós estamos formando agora, que vão trabalhar com hidrogênio, elas não vão trabalhar lá fora, elas fiquem desenvolvendo aqui, né? Então, isso eu acho que é importante dizer, e os governos são muito importantes para isso, né? O governo federal, em nível de todo o desenvolvimento que tem dado e incentivos financeiros para as pesquisas, e os estaduais para agregar, né? Trazer os investimentos, empresas, indústrias, enfim, que vão desenvolver toda a sociedade, né?
E olha como o cenário está mudando. Olha o nosso painel, só tem um homem. É muito raro ver isso, né? Normalmente é ao contrário. Então, realmente essa mudança está acontecendo, né? E, e eu, gente, assim, eu fui orientada, né? E meus pais sempre me disseram, a única herança que eu posso deixar para você, minha filha, é o conhecimento, né? E o conhecimento transforma qualquer realidade, qualquer pessoa, qualquer cenário. Então, é realmente estudando, se dedicando para absorver a maior oportunidade que a nossa região Nordeste, o nosso país está vivendo, né? Então, é muito bom mesmo ver os jovens, ver o olhinho brilhando, porque é o futuro, é o que vai realmente fazer isso acontecer, essa sementezinha que está sendo plantada. E para a gente agora, né, direcionar aqui para nossa finalização do painel, eu gostaria só de ouvir, né, a fala de cada um, né, para a gente finalizar e olhar para o futuro. O que é que vocês, como profissionais da área, atuando, né, nesse desafio que é o desenvolvimento, a transição energética justa, então, o que é que vocês gostariam de deixar de insight ou de oportunidades que vocês veem para o futuro? Pode ser, Luciane? Pode ser, começo eu. Bom, o que eu deixo de mensagem para o futuro é já assim, primeiro assim a satisfação que eu tenho hoje de estar aqui com um ex-aluno meu, que é o Eric, né, que formou lá em Santa Maria, fez doutorado lá em Santa Maria. O Railson, que era o outro aluno nosso que saiu, está em outro painel, fez mestrado também. Então, assim, isso é o futuro, né? Eu vi esse povo todo lá atrás que está construindo o nosso presente, mas há um tempo atrás eles fizeram o nosso futuro, né? E estão mudando, né? Então eu tenho muita expectativa positiva, né, no futuro. Eu acho que ontem foi feita uma fala muito importante que mostrou assim, quando se falava, né, dos impactos do sol e foi feita uma campanha massiva e uma mudança muito forte, né, para que as pessoas usassem protetor solar, para que a camada de ozônio não fosse destruída e se reduzisse, né, a emissão do hexafluoreto, né? Então, assim, isso mudou de fato. Hoje a gente já não fala mais nesses problemas, né? A gente já convive e aprendeu. Então eu acho que a transição energética, com toda essa ansiedade que ela está nos causando, né? As mudanças climáticas que estão impactando, né? Eu venho do estado que teve maior impacto ano passado, né? Numa enchente absurda. Eu acho que com tudo que a gente tem feito, com o que as universidades têm feito, com o preparo que eu tenho visto, né, engajamento das pessoas, o nosso futuro ele é positivo e eu acho que a gente vai acabar assim mais rapidamente do que a gente imagina até entrando numa linha de desenvolvimento de infraestrutura com um viés mais acelerado e mais pontual e mais assertivo, e de investimentos também olhando um potencial social, ambiental e não apenas meramente econômico, né? E eu acho que, então, me despeço aqui, mas acho que o nosso futuro é positivo. Deixo uma mensagem positiva. Obrigada. A gente está finalizando a última sessão, né, rodada de painéis antes do final desses 4 dias muito incríveis, muito valiosos de partilha. E a minha partilha final ela tem um pouco a ver com, né, essa experiência desses 4 dias. E eu queria falar 2 palavras. Vamos permanecer curiosos e proativos. Porque a gente está num momento de grande potencial, mas o aproveitamento desse potencial vai depender de cada um de nós. E a clareza de que esse potencial ele pode beneficiar o Piauí, ele pode beneficiar o Brasil, ele pode beneficiar essa comunidade, a nossa comunidade, onde quer que ela esteja, é uma clareza muito importante, porque ela guia que tipo de atitude você vai ter. Eu trabalho com certificações e eu entendo que as certificações elas podem viabilizar uma cadeia de valor de produção e neoindustrialização local. E é isso que eu faço. É aí que eu coloco a minha atenção. E eu acho que cada um de nós pode colocar a sua atenção num lugar
de contribuição e não somente, né, de reatividade, de reação ao que está acontecendo. Então, esse é o meu convite. Eu espero muito que o Brasil possa, né, que a gente possa juntos crescer. A gente enfrenta vários desafios estruturais que são complicados de serem vencidos, então não vai ser fácil essa jornada, mas eu acho que com o trabalho formiguinha, que quer dizer, né, a curiosidade, a proatividade de cada um de nós, a gente vai conseguir avançar e vai conseguir esse futuro brilhante que a Luciane também trouxe. Eu vou fazer 2 comentários, na verdade, fazendo o primeiro link com o que a Luciane falou. A gente vem numa cidade que tem 200 mil habitantes, uma cidade pequena, longe da capital, não tem mar, não tem muito mais nada além da universidade, né? Mas nem por isso impede de a gente planejar, fazer coisas que vão além da cidade, vão além do estado, vão além do país. Então esse é um ponto importante. Então meu recado final é que, ok, a gente vai ter que buscar planta de hidrogênio, fabricar aqui, trabalhar muito, mas sonhar alto, tá? Ou seja, sonhar alto, ou seja, que a gente não fique só com uma zona de exportação de água e energia. Tá? Por que a gente não pode ter um hub tecnológico aqui? Por que a gente não pode fabricar equipamentos aqui? Ou pesquisar? Ou seja, por que a gente não pode ser referência? Ou seja, junto com o Japão, Coreia, Alemanha? Ou seja, trabalhar muito em sonhar alto. Sonhar alto, sonhar pouco, dá mais trabalho. Enfim, então, sonhar alto, buscar mudar a cadeia de valor, sabe? A gente não quer que hidrogênio seja que nem soja. Que a gente planta, exporta e foi. A gente tem que adicionar valor local, tá? Então, o meu recado é sonhar alto para ter o que for necessário aqui, tecnologicamente, cadeia de produção, ter hubs de tecnologias aqui, hubs de produção, fazer equipamentos, carros verdes, o que for. Entender a vocação do Estado. E se a vocação não existe hoje, a gente trabalha para que a vocação exista amanhã. Tem gente qualificada, tem boa vontade. Então, sonha alto para a gente chegar longe. Muito bom. Olha, foi uma alegria, tá? Uma satisfação. Acho que a conversa fluiu, né? Já passou 1h30, vocês acreditam? Passou muito rápido. Então, agradecer imensamente a entrega, a partilha, né? E espero que a gente se encontre em breve. E gostaria de fazer um convite, tá? Para todo mundo, né, quando acabar o painel, aqui na sala C, que é aqui na frente, vai ter a palestra, que até esse movimento é a atriz, ó, que está passando nos estandes, que é da atriz e ativista Letícia Sabatella, que vai fazer aqui uma palestra sobre cultura, cidadania e justiça climática. Então, acho que vai ser bem interessante, tá? Obrigada pela atenção de todos. Espero que a gente tenha colocado alguma sementezinha aí na mente e no coração de vocês, tá? Obrigada, gente.